Salve, salve, atletas azulinos! Estamos começando aqui mais uma edição do Frequência Azulina, sua dose de remismo em forma de podcast. Estamos de volta e agora é pra ficar, hein? Igual o Remo na Série B. Eu sou o Leandro Moreira e estou aqui com os comentários de Alan Bordalo e hoje a gente também tem a participação do Moreira. Ele que é especialista em gestão e marketing esportivo pela ESPM, moleque, sei lá, de São Paulo, com certeza. Vai dar uma palavra profissional sobre alguns aspectos importantes do meu, do seu, do nosso Leão Azul de Antônio Baena. Muito boa noite, rapaziada. É um privilégio estar aqui diante de dois grandes remistas, um deles comentarista, né, do futebol paraense aí já há alguns anos, Alan Bordalo, especialista em caga-regra, assim como eu. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. E impressionante essa Frequência Azulina, assim, que os convidados já chegam recebendo uma cervejinha aqui. Isso aí, Gustavo. Obrigado por comparecer, obrigado pelos elogios. Estou aqui para mais uma vez emitir opinião, cair em contradição e fingir que nada aconteceu. Bora lá, Leandro. Isso aí, galera. Nesse programa a gente vai falar da preparação médio e longo prazo do Remo para B das Bs, né? A maior Série B de todos os tempos, claro, também por conta da presença do meu, do seu, do nosso Clube do Remo. E como que a preparação para a Série B, ela passa pelo Campeonato Estadual. Lembrando que o Remo é líder, né? Com sobras, com 100% de aproveitamento, dando show. Mentira, nem tanto assim. E os moleques vão falar aqui agora, vão me contrariar. Mas enfim, bora começar pelo começo, que o Remo tem Parazão para ganhar e é por aí que a gente começa hoje. Vamos falar agora do líder do Parazão. O Clube do Remo fez 7 gols em 2 jogos. Tiveram ótimos momentos do Renan Gorni, 100% de aproveitamento, mas nem tudo são flores, né, Lambordalo? A parte ruim tá muito clara. Defesa sem foco, defesa bagunçada, defesa imatura. Sinal amarelo ligadíssimo. Alô, Alan, o que tu tá achando dessa história aí? E aí, Leandro e aí, Gustavo. Bom, eu prefiro analisar esse pouco que a gente viu do Remo na temporada 2021 valendo, né, que seria, no caso, o Campeonato Paraense, pela uma ótica um pouco mais otimista. A gente tem 2 rodadas e, objetivamente, nós temos 100% de aproveitamento. Marcamos 7 gols, sofremos 3. O desempenho defensivo é preocupante até agora? Não diria... É um ponto de atenção, na minha opinião. O Remo não pode ficar pegando gol como está pegando, mas estamos ainda com 2 rodadas, um time em processo de montagem, com uma renovação grande e, principalmente, com uma nova forma de jogar, né? Foi interessante no final do último jogo, agora contra o Bragantino, que o Vinícius deu uma entrevista no seguinte sentido: o Remo de 2021 não é mais o mesmo Remo que conseguiu acesso para a Série B. Agora, a proposta do Paulo Bonamigo é um futebol mais ofensivo e não dá para contrariar isso. O Remo tem mostrado em campo, de fato, uma vocação mais ofensiva. E já tem aí, inclusive, o artilheiro do campeonato, né, o Renan Gorni, cara oportunista, já marcou 3 gols, já fez gol de cabeça, já fez gol com os pés, então ele está mostrando também versatilidade. E os outros atacantes que a gente sentiu tanta falta da presença de homem de área aí na final da Copa Verde, também estão marcando os gols. O Dioguinho já marcou gol, o Wallace já marcou gol. E até mesmo aqueles caras contestados, né, que a torcida pega no pé, que ainda não estão assim se firmando na sua posição, como é o caso do Fredson, também está deixando a marca dele. É bem verdade que não é função dele fazer gol, a função dele é evitar. Nesse aspecto, ele continua pecando. Ainda não conseguiu se encaixar perfeitamente ali com o Jansen, continuam dando muito espaço para os atacantes adversários, deixam uma recomposição defensiva um pouco mais lenta, que acaba tornando alguns espaços vazios propícios para a chegada dos adversários. A maioria dos gols que o Remo pegou até agora foram assim, foram erros de recomposição defensiva que acabaram deixando a defesa um pouco perdida ali, batendo cabeça e dando oportunidade para os adversários marcarem. Então, prefiro nesse momento ser um pouco mais otimista e a gente talvez primar por falar sobre os aspectos positivos do Remo, o que não significa que a gente vai esquecer que o Remo está mal defensivamente, que a gente precisa urgentemente ter uma melhor abordagem aí no setor defensivo do Remo. Porém, não acho que seja ainda o momento da gente se desesperar a respeito da defesa. Estamos no início de temporada, é muito comum no início de temporada a coisa começar a engrenar só ali pela 5ª, 6ª rodada. Então, acho que agora a gente deve se voltar para os 7 gols que o Remo marcou, sem esquecer que tomamos 3, mas colocando esses 3
fazendo uma análise do que eles foram e ainda com a questão do saldo, né? Foram 7 marcados e 3 sofridos. Estamos com saldo positivo de 4. Alan, eu compartilho muito da tua opinião relacionado a esses 2 primeiros resultados, né? Mas eu acho que tem alguns pontos que a gente precisa ficar muito atento quando a gente fala em construção de elenco, né? O primeiro que eu gostaria de citar é que dentro dessa fragilidade defensiva do Remo, eu enxergo a falta de apoio de uma pessoa que foi fundamental para a solidez defensiva do Remo na Série C, que é o Lucas Siqueira. Desde que ele voltou dessa lesão, ele não tem apresentado o mesmo futebol, ele tem, inclusive, se mostrado perdido em campo em vários momentos, assim. Às vezes ele foca, às vezes ele consegue fazer o combate e tal, mas ele não está mais com aquela intensidade que ele tinha no primeiro... na Série C, na primeira temporada dele pelo Remo. E eu também tô vendo uma dificuldade dessa cobertura dos laterais, assim, que são laterais que sobem muito, né? Então, tem muito torcedor remista que acha que o Remo não deveria ter mandado o Charles embora, o volante, né? Que é ex-Santa Cruz e tudo. Porque ele ajudava muito nesse lance do quando subia o Ricardo Luz e o Marlon, ele ficava cachorro de guarda ali, sabe? Então, é muito importante que esses nomes que estão aí hoje, que estão compondo o meio de campo... Por exemplo, o primeiro gol que o Remo tomou contra o Bragantino foi uma falha grotesca do Show, assim, sabe? Então, tudo bem, é parazão. A gente vem de muitos anos aí, tipo de... sempre no começo a gente já ficava preocupado porque o Remo pegava esses timecos, empatava, às vezes perdia, demorava para engrenar. Eu me mantenho otimista porque eu não senti o Remo sofrendo como sofreu nos outros anos em nenhum dos 2 jogos, apesar dos gols que tomou. E eu acho que tem também, desses contratados aí, eu acho que tem muita gente bacana pra gente analisar também, olhar com cuidado. Legal, eu acho interessante esse comentário que tu fizeste, Gustavo, eu concordo. Realmente, o Lucas Siqueira ainda tá um pouco abaixo, né? Mas, volto a dizer, acho que é um início de temporada, essa mudança aí, essa ressaca de acesso pro início do Parazão, acho que ainda vai demorar um tempinho. E enquanto o Remo estiver ganhando, a gente tá com aquela famosa gordura para queimar, né? Dá para cometer pequenos erros. Eu acho interessante tu falar sobre o primeiro gol do Bragantino. De fato, houve uma falha do Show, mas eu acho que não foi a falha do Show o decisivo pro gol, né? Acho que, na verdade, foi o espaço vazio ali nas costas da defesa. O Show perde uma bola mais ou menos ali na intermediária do campo defensivo do Remo, né? E a partir daí houve também uma sucessão de erros, inclusive do Jansen e do Fredson, que possibilitou que o Bragantino chegasse no primeiro gol ali com 3 minutos de jogo, né? Então, assim, talvez eu esteja sendo um pouco benevolente, mas eu acho que o Remo tá fazendo aquilo de errar no momento que pode errar. Sinceramente, tomar um gol com 3 minutos de jogo, eu coloco isso muito mais na conta de uma desatenção do que, de fato, de um problema do sistema defensivo. Que naquela altura do jogo, ainda tem coisa para acontecer para cada um se colocar na sua posição certa ali no campo. Então, acho que por enquanto, dá para passar um pouco a mão um pouco de pano aí pro Paulo Bonamigo. E, por outro lado, aí já puxando o outro gancho que tu falaste, a gente analisar o que foi o ponto, o que estão sendo os pontos altos e os pontos baixos do Remo. Então, vou começar falando sobre a atuação dos laterais, né? Os laterais do Remo estão começando muito bem a temporada, né, na minha opinião. Apesar de, no jogo contra o Bragantino, terem começado num ritmo um pouquinho mais lento também. Demorou um pouco para o Marlon e para o Elton Silva começarem a subir e darem opção para a gente jogar com um pouco mais de amplitude ali. Mas a partir do momento que eles se soltaram, foram muito importantes na construção das jogadas do Remo. O primeiro gol saiu de um cruzamento do Elton Silva, né? E depois foi o lado esquerdo do Remo que já começou a ser o mais ativado ali, com o Dioguinho e com o Marlon. Então, assim, considerando aquela fala do Vinícius que eu comecei o comentário abordando, de que o Remo estava jogando futebol ofensivo, a gente está conseguindo ver isso já claramente, né, em campo. Essa ofensividade do Remo. Então eu colocaria, além dessa grata surpresa que é o Renan Gorni no início da temporada, eu colocaria o trabalho dos laterais do Remo como um dos pontos altos do que a gente viu até agora. E já fazendo uma menção também para o Thiago Enes, né? A gente tem conversado particularmente também no nosso dia a dia sobre a chegada desses jogadores, né? E o Thiago Enes é um desses que chega com uma expectativa, né? Muita gente diz, inclusive, que ele tem bola para colocar o Elton Silva, um pouco mais experiente, no banco, né? E ele entrou bem também. Entrou driblando, entrou apoiando bem, fazendo o esforço de voltar para recompor a defesa também quando o Remo perdia a bola. Agora, o lateral esquerdo, me desculpa qual é o nome dele,
Felipe Borges, que tem 21 anos, né? É um cara jovem também. Mas achei que ele não entrou tão bem já na vaga do Marlon nesse segundo jogo do Remo, no jogo contra o Bragantino. Foi até na transmissão da TV Cultura, foi até um comentário que foi feito lá sobre, com 5 minutos desde a entrada dele em campo, ele já está se mostrando um pouco ofegante ali. Então é um cara que chegou um pouco abaixo fisicamente, né? Vamos ver como é que ele vai recuperar isso ao longo da temporada. Mas acho que essa montagem de elenco do Remo está sendo bem legal. A gente consegue ver peças de reposição agora, né? O próprio Shoa chegou aí, sem citar essa falha dele, no geral ele tá jogando bem. Então a gente consegue enxergar no Remo uma versatilidade no elenco. E eu queria também, aproveitando que você está falando dessa rapaziada, eu queria falar dos 2 Renans, que um estreou agora contra o Bragantino, né? O Renan Oliveira, meio de campo, que veio da Lituânia, e o Renan Gorni. Esses 2 chegaram com muita desconfiança da torcida. Porque, enfim, né, a gente fala disso. A torcida do Remo está muito carente. Mas o que eu enxerguei nesses 2 jogadores? O Renan Oliveira, ele pode estar fisicamente um pouco atrás, mas ele domina os fundamentos pelos quais ele é reconhecido. Ele domina o passe, ele domina o posicionamento, ele aparece para receber a bola. Sempre está dando opção. É isso que eu espero de um meia, de criação, né? Um cara que vai vestir a 10 do Remo, o que é um trabalho que o G2 vinha fazendo muito bem também. Ele se anuncia como uma possível opção, mesmo tendo 31 anos, mesmo sendo um cara mais velho, assim e tal. Ele se anuncia como uma boa opção. E o Renan Gorni, eu gostaria de comentar bem ele, porque ele foi execrado pela torcida. Pô, esse cara veio pro Paysandu, não jogou nada, tal, caramba. O cara é novo, acabou de fazer a melhor temporada da carreira dele, que é a mesma situação do Thiago Enes pelo Confiança. Eu acho que o cruzamento que o Wellington Silva deu pra ele, o Wellington Silva também ele é muito bom de fundamento, ele é bom de cruzamento. Só não é muito bom de pênalti. De vez em quando ele tem uns lampejos, assim, que ele sequela e parece que ele é um jogador amador, mas a maior parte do tempo ele tá ali bem, né? E tu vê a diferença que faz, pô. Eu acho que o Renan Gorni, ele já provou nesses 2 jogos que ele tem um quê de centroavante que o Salatiel não tinha, por exemplo. E o Salatiel, ele queria um salário altíssimo, pô. E já é um jogador mais velho, já é um jogador mais rodado. Então, me parece que não ter fechado com o Salatiel para trazer o Renan Gorni, agora tem o Cariús também, que tá chegando, ainda não jogou, mas que também gera uma expectativa. Eu acho que o Remo, ele tá indo muito bem nessa formação de elenco mesmo, assim, cara. Os caras estão respondendo. Então, eu tô muito confortável também, falando da parte otimista da coisa, né, que eu falei muito mal da zaga, eu vejo o Remo para esse parazão tranquilo. Muito tranquilo. Eu queria até falar, a gente já viu no Twitter, logo depois desse jogo, né, a gente falando que já não sente mais saudade do Salatiel, né? O Salatiel que a gente achou que a gente seria uma perda quase irreparável, né? Porque teve também o envolvimento afetivo com o cara no final, pô, fez gols importantíssimos, né? Então, a música dele era maravilhosa, pô. Sal. É verdade. Salatiel, pô. Agora, sobre o Renan Gorni também, pra gente fechar um pouco esse assunto. O Gorni chegou para ser um reserva do Cariús. E o Cariús deve estar um pouco incomodado com o que ele viu aí, né? Porque, assim, vai ter que suar para tirar o Gorni da titularidade. O cara chegou, marcou 3 gols em 2 jogos. Tá sendo uma opção, tá sendo a referência. Os caras buscam ele ali. Ele tem o fundamento bom também para finalizar, tanto de cabeça como com os pés. Então, é isso. Temos opções. Isso realmente... Faz quanto tempo que a gente não tem um início de temporada que a gente olha para as opções em campo e no banco de reserva a gente pensa, não, esses caras aí conseguem mudar um jogo. Pois é, amigos, eu concordo muito, pessoalmente, eu, Leandro, torcedor, concordo muito com o Alan Bordalo e com o Gustavo nos comentários deles. Eu acho que a gente está vivendo esse momento de temporada mesmo, é normal começar patinando, digamos assim, né? A gente viu a defesa do Remo agindo de uma forma muito questionável, né? Em algumas situações de gol ou mesmo de recomposição defensiva e tudo. Acredito que é o momento mesmo de estar alinhando tudo isso, como que o time inteiro vai jogar, qual é o papel da defesa nisso. No entanto, nesse mesmo momento de início de temporada que a gente está vivendo, que está tranquilo para o Remo seguir no parazão dessa forma, a gente também tem um jogo decisivo pela frente, né? A gente está falando aqui agora de Copa do Brasil. O Remo vai jogar contra o Esportivo, que é um time lá de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, um time pequeno. Provavelmente tem o nível dos times do Parazão, que estão dando dor de cabeça para a defesa do Remo. Onde que eu quero chegar com isso? Nós pegamos vários gols e tomamos pressão de times como o Gavião KTG, que é um time que acabou de subir da segundinha. O Bragantino é a terceira força do estado do Pará.
o Remo é um time que tem desafios muito maiores pela frente. E tem esse desafio agora de passar da primeira fase da Copa do Brasil. Lembrando que o Remo vai jogar essa primeira fase da Copa do Brasil já porque perdeu a final da Copa Verde, que garantiria o Remo entrar na terceira fase da Copa do Brasil. Então, sim, é o momento da defesa estar se acertando, de errar para corrigir. No entanto, também é o momento de decidir, de avançar nas competições, de buscar os objetivos. Como que a gente vai se virar nesse momento diante dessa situação, Alan Bordalo e Gustavo Moreira? Bom, eu acho que tem duas opções para a gente conseguir sair vitorioso desse primeiro confronto na Copa do Brasil. A primeira seria mudar a forma de jogar, colocar um esquema que privilegie o defensivo. Que, por exemplo, a gente está começando a temporada com meias, então de repente colocar 2 volantes de mais marcação para ajudar na recomposição defensiva e dar um suporte maior para essa dupla de zaga, Fredson e Rafael Jansen. De repente testar alguém que esteja na zaga reserva, para dar uma mudada, alguém que esteja querendo mostrar serviço para o Bonamigo agora. Essa seria uma opção. A segunda é a gente confiar no futebol ofensivo. A gente confiar que a gente vai pegar o Esportivo lá e vai meter um monte de gol e tomar menos do que a gente está metendo. Eu acho que assim, a gente tem hoje, diferente das últimas temporadas em que a Copa do Brasil foi um estorvo na nossa vida, que a gente ia pegar Serra do Espírito Santo e pegava porrada, perdemos vaga na Copa do Brasil para times completamente inexpressivos. Hoje é inadmissível o Remo não se classificar na Copa do Brasil. Então, vejo, na minha opinião, a gente tem 2 estratégias. Acredito que o Bonamigo vai usar um pouco das duas. Eu acho que ele vai entrar um pouquinho mais retrancado, justamente para não ser surpreendido, principalmente nos minutos iniciais. Os gols que o Remo pegou agora, vamos fazer um leve apanhado. O primeiro gol contra o Gavião KTG veio no primeiro minuto do segundo tempo. Então, bobeira de defesa, falha de posicionamento. E o primeiro gol do Bragantino veio com 3 minutos do primeiro tempo. Então, e o segundo gol veio com 48,5 no final do jogo. Então, assim, eu posso estar sendo benevolente, mas eu acredito esses 3 gols que foram tomados, o Remo muito mais a uma bobeira, a um desligamento do jogo do que realmente uma falha crônica que não possa ser ajustada para esse confronto. Aí nós vamos discordar, meu amigo Alan Bordalo. Eu acredito que Fredson e Rafael Jansen, apesar de terem uma história bonita com a camisa do Remo, apesar de terem... o Fredson foi fundamental na campanha para subir da Série D, né? E o Jansen sempre se manteve como uma das principais opções, tanto para zaga quanto para lateral. Eu acredito que eles têm falhas muito, muito recorrentes, assim. O Lucas Siqueira e o Charles salvavam a vida desses rapazes. Eu entendo, tô descendo a lenha nos caras, assim, mas eu entendo que é uma zaga que tá ok pro Paraense. Na reserva hoje direta deles tem o Mimica e o Kevin. Eu particularmente prefiro o Mimica do que o Fredson no time titular. E assim, eu tenho muita preocupação com os dois. Mas eu também eu faço coloco na balança também o quanto que o Remo tem sido produtivo. Esse Esportivo, ele é um time, tipo, que foi parar lá porque fizeram um trabalho bacana de base, mas não tem torcida, não tem expressão, não tem absolutamente nada disso. O Remo tem que chegar lá e acabar com os caras. Ganhar de 4-0, pô. 4-0 não tomar gol. 4-1. 4-1, né? Pra não ficar nessa, pra não ficar atento. Mas o Remo precisa se manter atento, no caso. Então, mas eu acredito que o nosso sistema defensivo hoje, ele não inspira nada de positivo pensando em sequência de temporada. Pensando que a gente vai ter que jogar com o Cruzeiro. Imagina, cara. Não. Imagina. O Fredson marcando o Marcelo Moreno. Tu tá me entendendo? É tipo assim, mano, não dá. Não tem como a gente imaginar um cenário desse. O Remo vai precisar se reforçar. Agora, eu acho que o Remo tem competência pra passar as 2 primeiras fases da Copa do Brasil, sim. E não só competência, como obrigação. O Esportivo na primeira partida e vai pegar o vencedor de Guarani, de Sobral e CSA. O CSA, ok, tá com um trabalho melhorzinho e tal, bacana, mas não interessa, cara. O Remo é maior do que o CSA. O Remo, como time, como expressão dentro do futebol brasileiro, o Remo é muito maior do que o CSA. E, como o Leandro bem pontuou, nós não temos o direito de perder em nenhuma dessas 2 fases da Copa do Brasil, porque o Remo desperdiçou a chance de chegar contra um brasiliense esfacelado, com Balotelli e Sucuri no gol, para ter que jogar contra esses 2 times. Eu acredito muito que vai por aí, assim. Tipo, o Remo tá bem, tem que ficar muito atento a essa questão da zaga, muito mesmo, por conta da desatenção, por conta dos erros já crassos e recorrentes do Fredson e do Jansen. Mas eu acredito que eu mantenho o otimismo. Eu só realmente enfio o dedo na ferida dessa questão aí da zaga, porque o Remo não trouxe zagueiro pro Paraense. Renovou, inclusive, com os que estão no elenco hoje, né?
tem contrato até o final do ano, o que dá a entender de que vão ficar até o final da Série B, né? E eu não considero nem o Jansen, nem o Fredson jogadores de Série B. Bom, primeiro, eu vou, em minha defesa, eu jamais iria para uma Série B com eles dois. Eu acho que pro que a gente tá vivendo agora, dá para segurar. Só para arrematar esse raciocínio sobre a Copa do Brasil. O Remo vem de perder a decisão da Série C e a decisão da Copa Verde. Então, se não houver um efeito pedagógico aí, que faça a gente entrar um pouco mais ligado numa decisão, num jogo decisivo contra um time inexpressivo na Copa do Brasil, aí é caso até de reavaliar a atuação do próprio Paulo Bonamigo. Eu não creio que esses 2 episódios tristes, recentes, não façam ele se espertar e montar uma estratégia vencedora nesse jogo. O meu ponto é única e exclusivamente esse. A zaga tem falhas? Tem. Mas, pro que a gente está jogando agora, mesmo com essa zaga com falhas, a gente tem um ataque produtivo que acoberta essas falhas da zaga. Na verdade, minha linha de pensamento é muito mais essa mesmo. Eu concordo e confio no Paulo Bonamigo. Eu acredito que a gente vai chegar com os pés nas costas na terceira fase da Copa do Brasil. É isso, galera. Do Parazão, a gente foi para a Copa do Brasil. Eu, pessoalmente, estou um pouco aflito porque tomamos sufoco de times que, enfim, estão em divisões inferiores às do Remo, né? Estamos falando aí de Brasiliense, estamos falando de Bragantino, que são times da Série D, e falando também de Gavião KTG, que é um time que acabou de subir da segundinha do Paraense. O jeito, pelo que eu estou entendendo aqui, do Frequência Azulina, é partir para cima da galera e fazer gol atrás de gol. Eu acho que agora é hora da gente falar de assunto de gente grande, sabe por quê? Porque o Remo é o único representante paraense na Série B, e inclusive a Série B de 2021 que vem a ser a B das Bs, como a própria CBF colocou. É ou não é? Pois é, Leandro, e é isso aí. Quando eu vi a CBF tweetando aí que B das Bs, eu vi que o negócio vai ser realmente muito sério, porque só citando aqui, né, os pesos pesados: Botafogo, Vasco, Vitória, Náutico, Guarani, Curitiba, Goiás, Vila Nova, além de Sampaio Correia, Brusque. Puta merda, vai ser muita gente grande aí. Eu vou te falar um né? negócio, de cara, o que eu consigo imaginar é que dificilmente a gente teve uma Série B que atraia tanto interesse de tantos torcedores de tantas partes do Brasil, né? E partes importantes do Brasil. São 2 cariocas muito grandes, assim, sabe? Tem a trajetória do Cruzeiro, o Calvário que não acaba, né? Temos Minas aí também. Ponte Preta, Guarani, são todos clubes muito tradicionais, né? Que juntam-se com outros times que dão dor de cabeça adoidado todos os anos. Goiás, entendeu? O próprio Avaí. Isso sem falar em outros que deram dor de cabeça pro Remo recentemente, né? Como Sampaio Correia, Brusque, são nomes que eu nem gosto muito de falar. Tem lá o nosso freguês, o Operário e tudo, né? Tem Vila Nova também, que tá devendo uma pra gente. Agora, é dispensar assim, Alan Bordalo. Estamos nos preparando corretamente pra viver esse momento que vai ser 2021, que vai ser a B das Bs, o momento que todo mundo vai estar prestando atenção na Série B do Campeonato Brasileiro? Bom, eu acho que ainda é um pouco cedo pra gente cravar uma opinião definitiva sobre como o Remo tá se preparando pra disputar a Série B. Tá sendo conservador nesse início de temporada, né? Tá fazendo contratações pontuais, procurando compor elenco, ainda pensando muito mais na disputa do Parazão, pelos motivos que a gente citou no primeiro episódio, que é a forte concorrência que se tem para formar um elenco no primeiro semestre, já que tem estaduais mais valorizados aí em outras regiões. Então é difícil dizer. Mas, por outro lado, o que alenta o torcedor do Remo, na minha opinião, é o fato do Remo ter esses pequenos acordos com alguns jogadores importantes na disputa da Série C para retornar, né? Acordos de cavalheiros, digamos assim. Não tem muita coisa ali preto no branco, né? Mas a gente tem a perspectiva do Charles, de volta do Luz, como é o primeiro nome? Ricardo Luz. O Salatiel pode ser um jogador interessante para compor um elenco também. Agora a gente tem aí o G2 nesse mistério. Parecia que ele ia ficar, agora já não se sabe mais se ele fica ou se ele não fica. Por outro lado, acabou de chegar agora também uma contratação boa, né? O Renan Lima, Renan Oliveira. Eu tô ótimo de nome hoje, né? Então, assim, eu acho que não dá agora pra gente cravar. O Remo tá se preparando bem pra Série B. Eu acho que o Remo tá se preparando para uma temporada que vai ter altos e baixos. Agora, pra Série B especificamente, a gente vai conseguir dar um veredito melhor quando estiver ali por abril, maio, quando os estaduais forem começando a terminar, e ver o que de fato o Remo tá encaminhando aí para disputar o Nacional. Porque ainda tem um
outra coisa que vai acontecer antes desse Nacional começar, né? Assim, a gente tava falando de Copa Verde, né, e tal, desprezando a Copa Verde com razão, né, cheio de motivos pra isso. E, enfim, né, é sempre bom lembrar que a gente tem um torneio muito maior pra jogar, que é a Série B. No entanto, no dia 28 o Remo estreia no Parazão e esse é o momento atual que a gente vive, né? O Remo que a gente tem hoje não é o Remo que a gente tem amanhã. Então, vamos falar sobre isso, sobre esse momento que a gente tem pela frente agora. Vai ser um calvário, a gente tá com o time pro Parazão, sei lá, esse time inspira mais do que o time da Copa Verde inspirava, de certa forma. O time não mudou tanto, mas a postura muda um pouco. É outro torneio, outra importância. O que vocês acham disso? Alan Bordalo e Gustavo Moreira, que continua aqui com a gente pra dar outros pitacos e outras cagações de regra malucas. Então, Leandro, eu acho que, assim, diferente do Alan, eu tenho uma leitura de que o Remo tá fazendo muito bem o seu papel. Nesse momento agora. Eu acho que o Remo desvalorizou a Copa Verde, porque grandes nomes do time foram embora antes da disputa para se juntar a plantéis em São Paulo para já se preparar para a disputa do Paulista. Mas faltou sim pro Remo ser campeão um Salatiel, um homem-gol que não teve. Agora, em contrapartida, qual é a postura oficial da diretoria do Clube do Remo? Manter a austeridade do time, manter a parada rodando bacana, salário em dia e tal, e para isso eles entendem que tem um número mágico pro paraense, que é R$500 mil de folha mensal. Que era reza a lenda, era a folha do Clube do Remo, né, no final da Série C. Reza a lenda também de que esse furo foi amplamente desrespeitado. Não sabemos e oficialmente a gente sabe que o time terminou custando R$500 mil e que ele custaria R$500 mil no Parazão também. Eu acho que essa é uma excelente forma de começar o ano. Sabendo que tem receita lá na frente, vai vir dinheiro de CBF por disputar a Série B, vai vir dinheiro do Premier, assim e tal. O Remo, ele tá no momento de construir dívida. Fazer uma dívidazinha ali e tal, enquanto segue pagando as que tem feito um trabalho muito bom. Eu sou fã da gestão do Fábio Bentes nesse sentido, porque só do Remo tá pagando em dia eu já acho isso incrível. É verdade. É austeridade, pô. É austeridade demais. O Clube do Remo tem... Eu acho que... É porque vai fazer dívida. Mas a austeridade prevê segurança pra construção de dívida, pô. Pois é, o Dan tá soprando aqui no meu ouvido que o Remo é pra ser austero ou é pra construir dívida? O momento do Remo, ele exige que o Remo se prepare pra uma competição duríssima. Acabamos de falar aqui, mencionamos 6 campeões nacionais, mencionamos rivais regionais, mencionamos times de relevância. O Clube do Remo vai jogar a Série B mais difícil dos últimos tempos. Talvez a maior de todos os tempos, desde que ela tenha esse formato. Então, eu acho que só de começar sem contratar esses jogadores ganhando esse salário de barbaridade assim e tal, ver que o perfil dos jogadores que está sendo buscado, inclusive já faço aqui também um elogio à escolha pelo diretor de futebol executivo, o Thiago Alves, que é um cara que no Boa Vista montou bons times mesclando jovens valores com jogadores experientes, conseguiu revender eles, transformou o Boa Vista num caso de sucesso comercial de compra e venda de jogadores e ainda tem presença ativa na CBF, o que sempre foi algo que a torcida do Remo cobrou do clube, que é essa capacidade de nos bastidores ter voz. Sempre, time do Sul fala lá com os caras e o Remo sai perdendo nisso. É importante ter um cara desse no nosso corpo técnico, assim, sabe? É o cara que tá mandando no nosso futebol. O que eu queria comentar é que quando tu fala sobre o Remo, tá na posição de fazer dívida. Não é porque vamos gastar, é porque sabe que vai entrar, né? Então, tipo, você tá fazendo uma previsão, né? Existe, assim, uma gestão, de fato, do recurso que o Remo vai ter durante a temporada. Então, beleza, como a gente tem receita prevista para entrar, é ok a gente gastar um pouquinho mais, abrir a mão com inteligência. É uma questão de agir com sabedoria, né? É uma coisa que a gente não tinha nas gestões anteriores do Remo. As coisas eram feitas, assim, dane-se o dia de amanhã, entendeu? O que a gente precisa aqui é resolver esse de hoje e uma ação completamente impensada que às vezes mudava o rumo do clube e pra longe dos seus objetivos, né? A médio, longo prazo, né? E, enfim, no nível de comprometer o Remo por vários anos, né? Contratações esdrúxulas às vezes, que geraram problemas judiciais, bloqueio de renda, assim, teve várias outras. O Remo tem se livrado dessas pesos mortos, digamos assim, né? Aos poucos e cara, eu pessoalmente como torcedor tenho um otimismo muito grande com a maneira que o Remo tá se comportando com seu dinheiro e com seus investimentos, né? Com suas atitudes e com seu planejamento de modo geral. No fim das contas, tudo aponta pro mesmo lugar. Exatamente. E eu acho que, assim, apesar da emoção da torcida, e vou aqui abrir um parêntese, a nossa torcida está muito carente, está muito emocionada. De novo, a gente figura aí em um papel de protagonismo no cenário brasileiro. Só de estar jogando a Série B, isso já é estar jogando contra grandes times, com grandes orçamentos.
E eu acho que o Fábio Bentes ele pode ser criticado por muitas coisas, mas ele tem uma marca que pra mim é a principal marca do trabalho de gestão dele, que é o bom senso. O Remo hoje paga em dia, o Remo hoje é muito mais interessante do que ele era há 2, 3 anos atrás. E quando eu falo desse lance de estar em posição de construir essa dívida, é porque o Remo vai precisar montar um timaço, cara, pra ficar na Série B, que como vocês falaram, é o principal objetivo do Remo. O fato de ser a B das Bs tira um peso das costas do Remo de fazer uma grande campanha. Absurdo, assim, o Remo tá numa posição ótima. Ele vem de anos de ostracismo, porque nenhum time foi mais fundo que o Remo no fundo do poço do futebol brasileiro. Nenhum time de massa foi mais fundo que o Remo. E agora ele tá saindo, ele tá começando a deixar um passado nebuloso pra trás. Foram quantos anos de Série C? Se eu não me engano, foram 7 ou 5. O Remo, tipo assim, saiu de ser um dos grandes times nacional pra ficar passando vergonha. Tipo, nunca vamos esquecer dos comentaristas lá de Ponta Grossa falando que o Remo era time pequeno, que o Operário tinha a obrigação de ganhar do Remo. Mesma coisa agora os caras de lá goiano, do Vila Nova, querendo falar que o Remo é pequeno. Isso precisa ficar no passado do Remo, cara. E eu acho que o Fábio Bentes, junto com o Dr. Jean Clay, que tem um olhar muito grande pra essa questão da fisiologia, do preparo físico, o Remo ele caminha pra fazer uma boa Série B. Segurando a onda. Não contratando os Finazzi da vida, não contratando os Thiago Belém da vida, esses caras que só vêm pro Remo pra sugar, pra receber salário alto, trazendo jogadores como aquele goleiro lá, Jovinski, alguma coisa assim, tava jogando na Europa, 24 anos de idade. Thiago Enes fez boa Série B pelo Confiança também, 24 anos de idade pra jogar já o Parazão. Poderia ter vindo só pra Série B. O Remo tá fazendo contratações legais, assim, cara, do meu ponto de vista. E se conseguir manter 500 mil reais de folha pra subir na hora da Série B, eu acho que o Remo tem muito a ganhar. Pois é, foram 5 anos de Série C aí, né? E já que tu falaste aí, Gustavo, 2 vezes o nome do Finazzi, eu queria contar um caos aí, da época que eu era repórter e cobria o dia a dia do Remo, né, como setorista aí no jornal impresso aqui da cidade. O Finazzi saiu recebendo 2 vezes do Remo, porque o Remo não tinha um recibo do Finazzi. Então o Remo, quando o Remo dispensou o Finazzi, digamos, não vou lembrar a quantia exata, mas o Remo, digamos, pagou 80 mil pro Finazzi. E como o Remo não documentou pagamento, o Finazzi foi e judicialmente ganhou o direito de receber novamente a quantia. Então também, obviamente, tem o desvio de caráter aí do indivíduo, né? Mas olha o nível de amadorismo que o Remo se meteu durante os últimos anos, né? É um negócio assustador. A gente fica até se perguntando como a gente sobreviveu. E aí, créditos de novo pra torcida. E aí, Gustavo, antes da gente mudar de assunto, eu queria te fazer uma última pergunta sobre a B das Bs. Tu, campeão nacional, Série A, com alguns campeões da Série B, com campeões da Série C, disputando essa B das Bs de 2021. Em que isso eleva essa Série B comercialmente? E para que patamar essa Série B vai em termos de patrocinadores? E como o Remo pode se beneficiar disso também? Cara, assim, eu acho que a maioria dos torcedores vão entender o que eu vou falar agora, porque é óbvio, assim, né? O Remo vai ter Remo e Botafogo, vai ter Remo e Vasco, vai ter Remo e Goiás, vai ter Remo e Coritiba. Esses jogos todos vão acontecer em Belém. Todos esses jogos vão ser grandes acontecimentos, vão ser grandes audiências do Clube do Remo no Premier. O Premier, ele tem esse sistema muito bacana de recompensa para os clubes, em que na hora que tu assina o Premier, tu escolhe o teu time do coração. Inclusive, torcedores mistos, escolham o Clube do Remo. Se vocês já são clientes do Premier, troquem o time do coração de vocês, porque vocês vão estar ajudando diretamente o Clube do Remo. Então, é flagrante, assim, vão ter vários grandes jogos. Eu acabei de citar alguns. Isso pra não citar o Remo e Brusque, que pra torcida vai ser uma revanche. Isso pra não citar Remo e Vila Nova, que o Remo vai querer... A torcida tá engasgada, né? Pô, tomou de 5-1 numa circunstância absurda, né? O time tava sem elenco, né? Por causa do Covid. Aí. Então eu acho que, fora os grandes jogos que já são assim, a gente já olha pra tabela, assim, a gente vê, caramba, o Remo vai jogar grandes jogos, assim, e tal. Fora isso, ainda tem essas micro-revanches, assim, né? Que é Brusque, que é Sampaio Corrêa, por exemplo, que eu acho que todo torcedor do Remo, eu particularmente fiquei engasgado quando eu vi o Sampaio subindo e o Remo ficando na C, cara. O Remo é maior do que o Sampaio Corrêa e ponto. E os caras estão na B. Estruturados. Inclusive, eu acho que o Remo deveria mirar no Sampaio Corrêa, que fez uma primeira temporada ok, ficou na Série B e agora ficou brigando pelo acesso, pô. Sampaio terminou em 6º lugar ou 5º. Então, o patrocínio vai ser mais caro. Eu acho que é muito importante que a diretoria tenha uma atenção grande em saber fazer a valoração dos seus espaços comerciais, assim. O patrocínio master do Remo, ele custa muito caro e eu não sei se a diretoria... Eu posso estar falando, assim, da
forma mais ignorante possível, mas pra quantidade de camisa que o Remo vende, pra quantidade de gente que vai estar assistindo os jogos do Clube do Remo, porque, enfim, agora o Remo na Série B, pô. Quem não assiste o Remo vai assistir agora. Quem não viu Remo e Botafogo da Paraíba, vai assistir Remo e Cruzeiro, vai assistir Remo e Botafogo. Isso vai trazer uma autoestima muito grande pro remista, então o remista vai consumir mais produtos do Clube do Remo. Foi o que eu até pontuei, assim, pra alguns amigos torcedores, que agora que o Remo subiu, eu já pagava o DAZN, eu já comprava camisa todo ano, mas agora eu vou comprar tudo, porque eu quero que o time fique lá. Eu confio na diretoria, eu confio em todo mundo. Então, tipo assim, eu como remista vou dedicar boa parte do meu orçamento a gastar dinheiro com o Remo. E eu acho que é isso que a torcida do Remo, é esse espírito que a torcida do Remo precisa aproveitar, que não vai ser qualquer Série B, vai ser a Série B das Série Bs. Então, pra mim, a oportunidade do Remo fazer dinheiro substancialmente para que ele tenha um orçamento legal e que ele consiga pagar todo mundo e terminar ok, se mantendo na Série B, é uma oportunidade de ouro. E eu confio na rapaziada que tá lá na frente para tomar essas decisões aí. Pois é, Gustavo, e essa tua fala, ela corrobora uma fala recente do antigo presidente do rival, né? Que realmente a torcida do Remo compra tudo. Então, tu demonstraste bem aí esse ímpeto que a galera tem de adquirir produtos do Remo. E eu achei interessante também isso que tu falaste sobre essas histórias paralelas que tem dentro dessa Série B, né? Porque, como tu citaste, o Remo tem que encontrar o Vila Nova mordido. Tem o Sampaio Corrêa, que é um rival histórico. Tem o Operário, que a gente subiu da D pra C em cima do Operário. Tem o Curitiba, que a gente já fez jogos também épicos contra o Curitiba. Dentro dessa mesma Série B, tem o Vasco e o Botafogo se enfrentando. Tem o Vasco e Curitiba. Tem o Botafogo contra o Remo também, que a última B que o Remo jogou, o Remo ganhou do Botafogo. Então é uma Série B que vai ser bem sortida nesse sentido aí, né? O Botafogo, inclusive, é um freguês histórico do Remo, assim, né? O Remo, na Copa João Avelange ali, né, ganhou com um golaço de falta do Welber. Quando jogou a Série B, o Botafogo pela primeira vez em 2003 perdeu pro Remo em casa, 3-2. Eu acho que o Remo tem bons históricos aí. Te garanto que o Remo tem mais torcida do que o Botafogo. Se quiser comparar as médias de público aí nos Brasileirões dos últimos anos... Se eu falar de média, aí vai ficar difícil. Vai ficar difícil. Bom, mas é o seguinte, vamos entrar agora no último assunto desse episódio do Frequência Azulina, galera. O tempo é bom, mas o tempo é curto. Então é o seguinte, vamos direto ao ponto. Vamos voltar a falar de Parazão um pouco. Vamos falar de dois assuntos importantes no mesmo assunto. Parazão e a base azulina. A base azulina, a gente inclusive falou sobre ela no último episódio, né? Sobre alguns nomes que estavam despontando, sobre a tradição do Remo de revelar talentos, né? A gente tem jogadores do Remo que surgiram no Remo, então, em outros lugares brilhando e tal. E a gente tem aí uma safra considerável aí da base, né? Que tem participado dos últimos jogos do Remo. Falando tudo isso pra chegar na pergunta final. O Parazão é o momento da base do Remo brilhar? Qual que é a melhor postura pro Remo nesse campeonato? Tem algum jeito, a gente no caso, o Remo, né, valorizar a base e mesclar o pessoal que já chegou pensando em Série B e tudo? Qual que é a melhor forma do Remo agir com a base, jogar a base pro campo agora, nesse momento? Bom, na minha opinião, agora o Remo tem a oportunidade de utilizar a base de uma maneira um pouco mais sábia, né? Porque o que a gente tem visto na história recente do Remo é o Remo queimar a base. É o Remo apelar pra base quando precisa fazer algum milagre. E aí a gente vai e joga o moleque no fogo e diante de um mangueirão lotado em que o moleque da base pega e dá 3 passes errados e a torcida cai matando. Então esse ano eu espero da diretoria do Remo, espero do Paulo Bonamigo, e ele tem demonstrado isso, uma sabedoria a utilizar a base, sabe? Valorizar esses ativos, que é o que o Remo tem de melhor. A gente falou no primeiro episódio sobre essa tradição que o Remo tem de formar jogador. Então esse ano, com um pouco mais de tranquilidade, tendo uma temporada como há muito tempo a gente não tinha pela frente, vamos valorizar. Não podemos, mais uma vez, desperdiçar os talentos que a gente forma aí. E a gente tem bons jogadores para continuidade dessa temporada. Tem o Pingo, que é um volante que compõe bem o elenco. Tem o Kevin, que tá voltando agora, que é um zagueiro que também pode ser bom para compor esse elenco. Tem o Thiago Miranda, meia, que é uma posição que a gente está carente ainda. Deve ser bastante utilizado aí nesse início de temporada. Infelizmente, ao que parece, a gente está perdendo o Hélio, né? Parece que não volta. Acho que vai ser uma perda muito sentida pro Remo nessa temporada, porque é um jogador que mostrou muito valor durante a disputa da Série C. Os jogos finais, a reta final da Copa Verde, foi um jogador também que teve muito presente ali. Mas tem outros garotos, tem o Laílson, que se for trabalhado, pode dar um trabalho aí também
bem para os adversários, é um cara que precisa melhorar um pouco essa finalização dele, mas tem uma certa desenvoltura. Eu acho, sempre defendi que o Campeonato Paraense deveria ser disputado pelo Remo, privilegiando a base mais de uma maneira que tu dê conforto para esse jogador atuar. Não pode ser simplesmente atirado aí aos leões aí da arquibancada, que não são muito pacientes, né? A gente sabe que a torcida do Remo é fantástica, mas não é uma galera muito paciente. É uma torcida fantástica, mas também é uma torcida exigente, né? E convenhamos, né, Lambordado? A torcida do Remo merece o melhor. Essa é a grande verdade do futebol paraense hoje em dia, é ou não é? Tem demonstrado há muitos anos, está segurando a peteca do Remo há muitos anos, a torcida do Remo, e a gente torce para que nessa temporada seja uma temporada mais tranquila para essa torcida, né? O que tu acha, Gustavo? Pois é, assim, primeiro eu gostaria de falar assim que a torcida do Remo, ela é responsável por o Remo não ter acabado. Sim, fato. O Parazão, ele vai ser um belíssimo laboratório pro Remo, porque o que se anuncia justamente é que esses 6 jogadores que já chegaram aí agora e aparentemente vão chegar a mais, tem o Edson Carius, que já foi anunciado, já Carius. tá em Belém, Carius, né? Não sei nem como é que fala o nome do cara. Cairus. Né? Tem esse Renan Oliveira, tem goleiro, tem 2 laterais direito aí. São o perfil dos jogadores jogadores jovens, jogadores que tipo foram promissores. O Thiago Enes, por exemplo, ele é o cara que tem 24 anos de idade e acabou de fazer a melhor temporada da carreira dele. Mesma coisa esse Renan Gorni, esses caras do Confiança aí. Eu achei que foram ótimas contratações do Remo. Eu vi que muita gente reclamou porque jogou onde, jogou não sei o quê. Cara, é ótimo que o Remo esteja fazendo essas apostas pro Parazão. É maravilhoso. Sobre a base, é uma tristeza tremenda pro Remo perder o Hélio. Tremenda, tremenda, tremenda. E eu espero que a gente nunca mais passe por isso, cara. O Hélio é uma joia. O Hélio é um cara que, tipo assim, largou o Remo pra ir jogar na 2ª divisão do Campeonato Paraense, cara. Paranaense, desculpa, perdão. No Adures, um time de empresário, assim. O empresário dele foi lá, falou mó besteira no ouvido do cara. O cara foi pra lá, entendeu? Achando que ele tá mais próximo dos grandes centros e tal. Cara, nenhum time pequeno de São Paulo, do Paraná, de Santa Catarina, onde quer que esses caras vão jogar, dá a projeção que o Remo dá a nível nacional. E ele foi pra lá mesmo assim. E eu acho que isso daí, na realidade, cara, é muito do momento que o Remo tá. O Remo passou anos parado no tempo, né, cara? A gente citou aí causos que se repetiram anos e anos, assim. Quantas vezes o Remo não passou várias vergonhas aí com o jogador e tudo mais. Hoje a realidade é outra. E eu acho que esse negócio de aproveitar a base, apesar de fundamental pro Remo, é algo que talvez ele custe um pouquinho mais de tempo. Tempo é recurso, né? E eu acho que o Remo, ele vai custar tempo pro Remo entender como trabalhar isso da melhor forma. Como conseguir dar bons contratos pros seus jogadores, como conseguir fazer com que seja interessante pra eles ficarem aqui. Apesar do Remo nunca ter deixado de formar jogador, né? O Rony jogou Série D e tá aí, campeão da Libertadores. Então, o Parazão, a Copa Verde, são ótimos momentos pra gente testar esses jogadores em condições de competição. Como é que a gente vai botar esses caras pra jogar uma Série B, assim, tal? Já com uma experiência de Parazão de Copa Verde. Então, ao longo dos anos, pode ser um excelente método do Remo de treinar os seus jogadores para estarem aptos a jogarem a Série B. Pra gente não ter mais que ver o Rony ser vendido pro Cruzeiro por uma merreca e depois de vários anos a gente entender que ele é um jogador de muitos milhões de reais. Esses muitos milhões de reais que o Rony movimenta em torno dele precisam ficar no Remo. Como é que a gente vai fazer isso acontecer? Isso daí eu vou deixar lá pra rapaziada que recebe pra isso. Eu acho que uma coisa que a gente pode destacar também é que faltou, pelo menos, durante todos esses anos de limbo, o Remo procurar formar uma identidade de como vai ser o clube. O que é o clube do Remo? Então, a gente sabe, o Remo é esse clube formador de atleta. Precisa que nesse ano que a gente tem uma conjuntura favorável, precisa trabalhar o futebol do Remo a partir de um conceito. E isso daí, na minha opinião, se reflete até na maneira como o Remo vai para o mercado buscar atletas, sabe? E isso daí passa por um departamento de futebol totalmente estruturado, que tem que ter o mesmo pensamento, seja do vice-presidente de futebol, do diretor de futebol, do executivo de futebol, do gerente de futebol, do treinador. Todos esses caras têm que pensar da mesma maneira. Então o Remo precisa valorizar bem a sua base e quando for se lançar ao mercado, o Remo precisa saber o que está procurando. O treinador do Remo precisa ser um cara que tenha uma ideia de futebol clara também. Não pode ser como a gente vê muitos clubes, inclusive da Série A, aí fazendo, né?
troca um treinador retranqueiro por um treinador mega ofensivo, um treinador que gosta de trabalhar a posse de bola por um treinador que gosta de fazer ligação direta. Então, assim, falta um pouco desse entendimento de futebol, na minha opinião. Eu espero que nessa temporada o Remo corrija isso. Eu também espero, cara, mas eu vou te falar um negócio. O futebol a nível de Brasil tá completamente perdido nesse sentido, assim, né? É muito difícil cobrar isso do Remo, sendo que, tipo assim, o campeão brasileiro fingiu pro Brasil inteiro que tinha critério pra escolher treinador e trouxe um assistente pra ser campeão, né? Aí viu que não era bem assim. Trouxeram lá o Rogério Ceni também, que por muito pouco não perdeu o título. Então, tipo assim, o melhor time do Brasil não tem esse critério. Então, eu acho que assim, o Remo hoje, dentro da realidade dele, ele fez muito bem, trazendo um executivo competente. O Paulo Bonamigo é um treinador que tá a fim de voltar a ser relevante a nível nacional. Porque a última vez que ele voltou para um time grande em Série A, ele passou vergonha, que foi com Fortaleza. Chegou lá, perdeu um monte de jogo, depois teve que vir pro Remo para jogar a Série C. Mas eu acho que ele tem valor, eu acho que ele já provou isso, fez milagre, na minha opinião, com o material humano que ele tinha. E o grupo foi merecedor. Mas é muito difícil cobrar esse grau de proficiência assim, do Remo no mercado, né? Eu entendo, dentro desse contexto que a gente está falando, realmente a conjuntura do futebol brasileiro é essa. E se a gente for olhar para a CBF, é assim também. Até na gestão da seleção brasileira de futebol, não existe esse estilo que norteie como a gente quer jogar. Isso daí é uma carência realmente que vai do mais alto nível do futebol brasileiro até o menor. Acho que tu pode concordar comigo que não é uma coisa difícil de se implementar. Então, se o Remo conseguir chegar nesse conceito do que quer trabalhar no futebol esse ano, o Remo sai na frente. São coisas simples, porém que demandam tempo para fazer a coisa funcionar, para fazer o ganho chegar. E aí volta para minha opinião original. O Remo tem nessa temporada que pensar em se manter na Série B. Então vamos pensar em se manter na Série B e formar essa identidade? Vamos utilizar essa temporada para isso? Eu acho que o momento nunca foi tão favorável como agora para que o Remo se remolde, sabe? E encontre o seu estilo aí para se consolidar nesse cenário do futebol nacional. Isso aí, rapaziada. Depois de esse papo extenso aí sobre tudo que o Remo tem para fazer esse ano e tem para fazer bem, né? Deus quiser aí, para dar alegria para a Nação Azulina, nós vamos encerrando aqui o segundo episódio do Frequência Azulina. Teve a participação do Gustavo Moreira e os comentários de Alan Bordalo. Gostou, Alan? Tá do seu agrado? Tá ótimo, cara. Apesar de ter configurado o nepotismo, eu achei que foi um ótimo episódio aí. Agradeço ao Gustavo por ter vindo aqui contribuir com a gente. Elevou a discussão de nível, foi muito bacana. Obrigado, Gustavo. Eu agradeço demais a oportunidade de trocar ideia aqui com dois baluartes aqui do jornalismo paraense. O Alan, já mais especialista em esporte, né? Já cobriu o Paysandu, já cobriu o Remo. Foi comentarista da TV Cultura, já foi aloprado em jogo do Remo, que a gente foi na arquibancada junto, que a rapaziada reconheceu ele. Eu não concordei com aquilo que tu falou e tal. Pois eu concordo muito com o Alan Bordalo, um rapaz de muito bom senso. E queria deixar uma mensagem aí ao torcedor remista. Acredite, nós nunca estivemos tão bem desde 2007. Nunca estivemos tão bem, pessoas com bom senso à frente do clube. Os caras podem errar. Vocês podem não gostar, mas entendam. O Remo nunca esteve tão perto de deixar para trás esse passado nebuloso que eu espero que a gente nunca se esqueça, para que a gente nunca retorne a ele. Isso aí, quem curtiu a participação aqui do Gustavo, fica ligado aqui nos próximos episódios do Frequência Azulina. A ideia é que a gente traga convidados especiais para acrescentar aqui na nossa conversa, no nosso assunto, na nossa prosa. E por hoje é só, né, galera? É isso aí. Tchau, tchau!